presidente do Senado, Davi Alcolumbre, enviou para a CCJ a proposta de emenda à Constituição que acaba com a jornada de trabalho 6x1. Esse é o assunto que a gente vai conversar agora com o Luiz França, que é presidente da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias do Brasil, que já está aqui comigo. Meu querido, muito obrigada pelo seu tempo. Bem-vindo aqui à nossa programação. Obrigado a vocês. É sempre um prazer estar aqui com vocês na CNN. Luiz, eu queria entender, diante, né, desse avanço agora nesse momento, aliás, depois de um certo tempo, né, já ter ficado esclarecido, ter sido passada a mensagem de que, pela demora e da forma como estava travado, tudo iria ficar para ser discutido depois do período eleitoral, o que traria uma maior clareza até para essas discussões. Mas tudo foi antecipado de última hora. O que preocupa mais o setor imobiliário nesse momento? O conteúdo da PEC em si? Ou a gente tem uma tramitação dentro de um período eleitoral e sem um prazo efetivo para que se haja uma discussão para uma transição nesse momento? Realmente, a grande preocupação é ter uma discussão de tal magnitude no período eleitoral. O período eleitoral não é o período para ser esse tipo de discussão. Além disso, não temos nem tempo para ter uma discussão adequada de um assunto tão importante. E quando a gente olha essa discussão, nós estamos discutindo duas coisas. Nós estamos discutindo a jornada de horas e a escala. Tá? A escala não deveria ser discutida de maneira nenhuma. Devemos só focar, se tiver que focar em alguma coisa, focar na jornada. E mesmo assim, temos que discutir a especificidade de cada setor da economia para que você não tenha um problema muito sério. Eu não estou falando só do setor de incorporação. Se nós formos para o setor de serviços, setor de shopping centers, como é que vão ficar esses setores não tendo as pessoas para trabalhar no fim de semana? Eles vão ter que contratar mão de obra extra. O que acontecerá? Você terá um aumento de preços. Esse aumento de preços, quem pagará por isso é o consumidor. Será que quando foram feitas as pesquisas, as discussões, perguntando para os consumidores o que eles acham de trabalhar um pouco menos, o reflexo que teria no aumento dos preços? Eu tenho certeza que não, porque as pessoas têm que saber claramente o que vai acontecer com os preços da economia. Além disso, eu fico muito preocupado, porque outro dia eu fui ler com atenção a PEC, e quando eu li a PEC, eu verifiquei que em alguns países lá na PEC está muito claro, eles deram exemplos de alguns países, deram exemplo de México, deram exemplo de Colômbia, deram exemplo de Chile, e a transição nesses países foi de 4 a 8 anos. E a transição aqui no Brasil quer se fazer muito rápida. Então, a própria PEC ela foi feita de uma maneira tão rápida que nem os países cuja argumentação foi usada para desenhar a PEC está seguindo aqueles exemplos. Então, isso preocupa muito um fato de a gente não poder ter essa discussão ampla. Nós não temos problema de discutir nada. Aliás, a Abraim, que ela está sempre conversando com o governo, sempre discutindo, sempre tentando contribuir. E é isso que a gente fará se pudermos ter essa discussão com calma no ano que vem. Aliás, as pessoas têm que ter liberdade de trabalhar. Acho que liberdade é uma palavra muito importante. E a liberdade de trabalho dá também a capacidade da pessoa poder, muitas vezes, dentro dessa opção, poder ganhar mais dinheiro. No nosso segmento, quem vai sofrer? Quem vai sofrer, infelizmente, é quem compra imóvel. No nosso segmento, a gente estima que haverá uma majoração no preço dos imóveis de 5,5%. O que significa isso? Hoje, as pessoas compram imóvel utilizando financiamento bancário. Bom, se você sobe o preço do imóvel, você vai subir a prestação. Quando você tem este mecanismo, você vai tirar a possibilidade de 2,5 milhões de pessoas de comprar imóvel. Portanto, tem que se tomar muito cuidado nessa discussão, porque quem está sofrendo é a população brasileira. Inclusive, eu quero pegar o gancho que você traz esse dado do quanto que isso poderia levar, né? Esse 5,5% que poderia ser levado, então, nos preços dos imóveis, caso a gente tenha essa jornada de 40 horas. Eu quero entender quanto desse custo realmente chegaria para o comprador nesse momento e quanto teria de ser absorvido, né, nas margens da incorporadora, seja pelo preço dos terrenos ou talvez até pela redução, talvez, né, dos lançamentos previstos. Na verdade, o que vai acontecer é que você, acho que no final da sua fala você deu a conclusão, né? Com
com um número menor de pessoas adquirindo os imóveis, você vai ter um número menor de lançamentos. Tendo um número menor de lançamentos, você vai ter um número menor de pessoas empregadas no segmento, e que deverá causar desemprego. Esse é um outro subproduto de fazer uma mudança dessa de uma maneira rápida e um pouco atabalhoada. Defensores da mudança, né, Luiz, eles argumentam que trabalhadores mais descansados podem produzir melhor. E, aliás, eu acho que o mérito, ninguém questiona aqui o mérito do direito ao descanso, né? Não é esse o ponto. Em um canteiro de obra, existe espaço para ganho de produtividade, compensar parte de horas reduzidas, ou essa natureza sequencial de atividades talvez limita essa possibilidade? Como que vocês veem esse equilíbrio para o setor, para poder responder para essas pessoas que são defensoras agora dessa PEC? Bom, primeiro, no canteiro de obras, o que significa trabalhar 6x1? Uma cidade como a cidade de São Paulo, onde nós estamos aqui, é uma cidade que tem muito trânsito. Então, quando você vai fazer uma concretagem, que você vai ter horário, caminhões circulando na cidade e tudo mais, você privilegia fazer no sábado. Imagina só você fazendo tudo isso durante a semana. Então, você vai ter um problema muito maior de trânsito na cidade de São Paulo, afetando a população. E com relação à qualidade, eu acho que as pessoas deveriam visitar alguns canteiros de obra. As pessoas ainda estão pensando há 40, 50 anos atrás. Hoje, o profissional que trabalha nas obras, ele tem uma condição muito adequada de trabalho, adequada de segurança, adequada de refeitório, adequada de descanso. Portanto, eu acho que as pessoas primeiro deveriam visitar os canteiros de obra, ver como as pessoas estão trabalhando hoje, para depois poder fazer qualquer crítica. E qualquer crítica que tenha que se fazer, nós estamos abertos sempre para qualquer conversa. Eu estou muito seguro de que hoje a qualidade e a segurança nas obras é alguma coisa que a gente trata muito bem. O exemplo disso é a pandemia. Eu acho que quando nós tivemos a pandemia, o nosso setor continuou trabalhando. E nós tomamos tanto cuidado com os nossos funcionários que no segmento nós tivemos o menor índice de mortalidade quando você compara com um município do Brasil que teve o menor índice de mortalidade. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer cuidado com o trabalhador, cuidado com a saúde do trabalhador, não só a saúde física, como a saúde mental. Portanto, eu estou muito seguro em dizer que os nossos trabalhadores realmente têm uma boa saúde física e mental. Luiz, só para a gente fechar aqui o nosso papo, para a Abrainc, qual que poderia ser o modelo ideal nesse momento para poder conseguir atender os dois lados dessa história, né? Tanto os trabalhadores como também o lado dos setores e principalmente nesse caso do setor de incorporação aqui no Brasil? Bom, primeiro, discutir a jornada e não a escala. A escala não deve ser discutida. E segundo, nessa discussão de jornada, nessa discussão da jornada, isso deve ser remetido a acordos individuais e coletivos, tá certo? Com isso, a gente pode ter a especificidade de cada setor trabalhada adequadamente para que a gente continue desenvolvendo a economia brasileira. Perfeito. Luiz França, presidente da Abrainc. Meu querido, eu quero muito agradecer o seu tempo aqui conosco. Sempre muito bom poder ouvir também os setores. Ficamos aqui à disposição. Bom final de semana. Até uma próxima. Muito obrigado. Bom final de semana a você e a todos. Até mais.